Olá, meu querido, olá, minha querida. Nós estamos na lição de número 14, na carta aos Filipenses, né? Que é aquela carta da alegria, que é aquela carta que Paulo tem como tônica o fato de sermos alegres em toda e qualquer situação. E a lição 14 tem como tema alegria com quem vivemos. Ou seja, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, né? Quem está ao nosso redor. E o versículo que nós vamos tomar como chave é o versículo Filipenses 1:27. Vivei, acima de tudo, por modo do Evangelho de Cristo. Viver como o Evangelho de Cristo. E aí, meus queridos, nessa carta aos Filipenses, Paulo, ele mostra algumas situações em que ele vivenciou, e que mesmo apesar dessas situações, ele sempre mostrava a importância de estarmos bem, sem reclamar, sem queixar. E nós vamos ver que Paulo viveu tensões, né? Paulo notou tensões naquela comunidade ali para a qual ele estava escrevendo, né? E era principalmente oposições que vinham de fora, situações que vinham de fora e que de uma certa forma alterava ali o equilíbrio, né, daquela igreja. E Paulo, aqui ele mostra que ele passou de perseguidor para perseguido. Ele perseguia os cristãos, né? Ele tinha essa sua função e logo após a sua conversão de Saulo para Paulo, ele passou a ser perseguido, né? E a igreja também em Filipos passava por essa situação, uma situação de oposição, de alguns conflitos. E nós vemos que lá em Filipenses 1:27, né? Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui ele fala firmes, juntos, unidos, né, pela fé evangélica. E aí, outra situação que tinha lá naquela igreja, naquela comunidade, era a questão da carnalidade, né? Ou seja, brigas, dissensões, algumas panelinhas, alguns grupos, né? E aqui ele fala, né? Em Filipenses 2:3, ele fala o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, né? Então deixem de lado essas situações, deixem de lado esses conflitos, deixem de lado sentimentos em que a tônica não seja o evangelho, o bem-estar e a glória de Deus. E aí, qual que é a solução para essa atitude? Qual que é essa solução para essa situação de conflito, de dissensões? O que deve ser feito, né? E aí ele deixa bem claro: estar em Cristo, comunhão. E a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós estamos em comunhão, né? A tendência é dessas situações elas passarem, elas dissiparem. Quais são os resultados? E quais são os resultados, né? Que podemos observar, né? Quando estamos em Cristo, quando temos comunhão e quando estamos em harmonia com os nossos irmãos. Filipenses 2:2 diz o seguinte: quando estamos em comunhão, quando estamos em harmonia, nós temos o mesmo pensamento, apesar das diferenças, apesar dos pensamentos, né, que são diferentes. Nós temos o mesmo amor, porque nós temos o mesmo Pai. Nós somos unidos na alma e nós temos o mesmo sentimento. Então, apesar de tudo, de todas as diferenças, de todos os conflitos, nós temos resultados positivos. E quando surgem esses resultados positivos? Quando estamos em união, quando estamos em harmonia. E Paulo aqui mostra, né, o exemplo que Paulo mostrou, que 6 graus de descida na humanidade do Filho de Deus. Então aqui a gente pode observar que quando Deus, né, mandou seu Filho à Terra, né, na realidade, esse Filho tão amado, tão querido, ele passa por algumas situações, né? Ele vivencia algumas situações.
Quais são as situações? Ele esvaziou-se, né? Ele deixou de lado toda aquela honra que ele tinha, aquele poder que ele, toda aquela honra, né? Aquela situação que ele tinha, ele passa a ser o quê? Homem. E como homem, ele passa a ter os mesmos sentimentos, ele passa a viver as mesmas situações. Ele assumiu-se forma de servo, né? Quando ele esteve aqui com seus discípulos, ele, na realidade, ele deixava muito claro: eu estou aqui para servir. E se ele desce, né? Se ele tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, se ele desce e vem viver aqui, né? Na realidade é o quê? Ele humilha-se, né? Ele humilhou-se. E uma coisa, ele foi obediente até a morte. Mesmo na cruz, né? Ele passando por todo aquele sofrimento, ele fala: esse cálice, ele é necessário para cumprir todo o processo, cumprir todo o objetivo da minha vida. E outra coisa que ele passa, né? Morte de cruz. E principalmente naquela época, as pessoas que tinham morte de cruz eram as piores pessoas, né? Eram pessoas que tinham passado por uma situação muito complicada em sua vida, né? E ele tem uma morte de cruz. E a gente vai ver a exaltação do Filho do Homem. Lá em Filipenses 2, 9 a 11, né? O que a gente observa nesses versículos? Deus o exaltou sobremaneira. Então, Deus, a partir do momento que ele estava aqui, ele fez questão de mostrar que esse é o meu Filho amado. Deus lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E ele reconheceu o reconhecimento universal do senhorio de Jesus. E Paulo fala, a partir dessas coisas que ele vai colocando, ele fala o seguinte: qual que é o resultado? Né? Qual que é o resultado de tudo isso? Qual que é o resultado a partir do momento em que a gente vive em comunhão? Qual que é o resultado a partir do momento em que a gente observa que nós somos um filho de um Deus, em que ele manda seu filho à terra, esse filho passa por todo um processo, por toda uma humilhação, e nós somos filhos, né? E nós estamos, na realidade, muitas vezes vivenciando as mesmas situações. E aí Paulo fala o seguinte: qual é o resultado disso tudo? Qual é o resultado dessa comunhão? O progresso espiritual, né? A partir do momento em que a gente vive em comunhão, em harmonia, a gente progride, né? A gente cresce, a gente sobe os degraus. E o outro resultado é um testemunho, né? É aquele testemunho, é quando a gente vive uma vida em que, apesar de pandemia, apesar de situações, apesar de isolamento social que a gente está vivendo, que é muito complicado, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas a gente tem um testemunho mesmo nessa situação. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, é o que está aqui no versículo 14. Então, mesmo na pandemia, né, mesmo em todas essas situações, mesmo a gente tendo que esperar, né, na realidade a gente está treinando o exercício da espera, né, o exercício de dar tempo ao tempo. E nesse tempo que a gente está vivendo, né, muitas vezes a gente tende a murmurar, a reclamar. E aqui Paulo fala: fazei tudo sem murmurações nem contendas, né? E aí a gente lembra das consequências da murmuração no meio do povo de Deus, né? A gente lembra lá do povo na sua peregrinação pelo deserto. Como aquele povo murmurava, como aquele povo reclamava, queixava. Eles recebiam tudo, do bom e do melhor, no tempo certo, na hora certa, mas eles sempre murmuravam. E como eles sempre murmuravam, eles sofriam as consequências. Eles sofriam na carne as consequências. E uma das consequências desse povo é que poucos foram que entraram na terra, né? Eles foram ficando ali. Eles foram ficando, né, para trás. Porque, na realidade, eles não aceitaram o senhorio, né? Não aceitaram a vontade de Deus. Eles não aceitaram que Deus tinha um propósito para aquele povo. Quando eles foram tirados lá daquele local, daquela situação de escravidão,
Eles não queriam Deus não queria para aquele povo a morte. Ele queria o quê? Uma terra em abundância. Mas para chegar naquela terra, eles tinham que passar por um processo. Eles tinham que passar pelo deserto, né? E esse deserto, ele não foi aceito por muitas pessoas. As pessoas reclamaram, né? E sofreram as consequências. E nessa carta, meus queridos, Paulo aqui vai destacar duas pessoas amadas, duas pessoas queridas, duas pessoas que eram muito importantes na vida de Paulo. Primeiro foi Timóteo, né? Que era uma pessoa de confiança de Paulo. E aqui Paulo deixa muito claro, né? Ele confiava em Timóteo. E uma outra pessoa aqui que Paulo tinha uma confiança e que Paulo, né, depositou na mão desse homem, inclusive a carta que ele estava escrevendo, era Epafrodito. Então Paulo tinha também esse sentimento de gratidão, né? Ele no seu ministério, ele sempre destacava as pessoas, ele sempre elogiava as pessoas, ele sabia reconhecer o papel daquela pessoa na vida dele, né? Ou porque levou uma oferta, ou porque esteve presente com ele numa hora difícil, ou porque essa pessoa o acompanhava em seu ministério, né? Nas suas viagens missionárias, que eram viagens longas. Paulo sempre enaltecia essas pessoas, né? E aqui, meus queridos, será que a gente tem feito isso com as pessoas que estão ao nosso redor? As pessoas que estão aí nos ajudando, pessoas que estão aí nessa caminhada? Será que a gente tem feito igual Paulo, né? Com esse sentimento de gratidão? E a gente, chegando no final dessa lição, eu penso o seguinte, né? Será que eu estou num ponto em que eu vou me dedicar a minha vida realmente, né, ao serviço de Deus? Será que no meu dia a dia eu sou companheiro de alguém? Eu estou na vida de alguém como uma pessoa de amor, de gratidão, em que as pessoas veem na minha vida uma pessoa com quem pode contar? Será que nós somos aqui que tem Paulo, né? Que sabia reconhecer o valor das pessoas, reconhecer o valor de Timóteo e de Epafrodito? Será que a gente tem feito esse exercício da gratidão com as pessoas que são os nossos companheiros de jornada? Meus queridos, e eu quero encerrar nossa lição com um versículo que eu gosto muito, que está lá em Provérbios, né? Provérbios 18, 24. Ele diz o seguinte: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas um amigo mais chegado que um irmão. Que a gente possa ser esse amigo na vida de alguém, né? Que a gente possa as pessoas possam olhar para as nossas vidas e reconhecer nas nossas vidas esse sentimento de companheirismo, tão necessário nos dias atuais, né? Tão necessário nessa pandemia. Saber que tem alguém que ora pela gente, alguém que lembra da gente, alguém que sabe do nosso valor e das nossas tristezas também, porque nós, com certeza, né, passamos por muitas dificuldades. E que a gente possa ser isso, né? O amigo mais chegado que um irmão na vida de alguém. Meus queridos, vamos orar. Vamos orar hoje pelos nossos amigos. Vamos orar, começar orando pelas pessoas que fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Pessoas que estão ali com a gente, né? Vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, pelos nossos colegas de trabalho. Queridos, vamos orar pela nossa família, né? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, muitas famílias estão passando por problemas difíceis, até de relacionamentos. Vamos orar pelos nossos amigos, né? Pelos nossos familiares. Vamos orar pela nossa igreja, né? Nossa amada Alterosas, por cada irmão, por cada pessoa. E vamos orar pela sucessão pastoral. A gente está no processo de mudança, né? Um processo em que vai chegar uma nova pessoa para estar à frente desse grupo. Que essa pessoa possa ser uma pessoa abençoada, ele e a sua família, e que venha realmente para continuar esse processo das Alterosas. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos idosos, né? Esses idosos que estão aí
muitas vezes querendo sair das suas casas, né? Conheço muitos assim, que já querem sair, que já não estão aguentando mais ficar em casa, estão querendo dar suas saidinhas, né? Que eles também gostam de sair. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos que cuidam dos nossos idosos, pelos enfermos, pessoas que estão com doenças físicas, doenças emocionais, né? Muitas pessoas estão passando por muitas tristezas, que Deus possa estar abençoando essas pessoas. Vamos orar pelos nossos ministérios, né? Vamos orar pelas pessoas que estão exercendo, né, um papel de liderança, que Deus possa estar abençoando, dando sabedoria a essas pessoas e que outras pessoas possam se manifestar, né? Porque a obra é grande e há muito a ser feito. E nós precisamos de outras pessoas para continuar essa caminhada e para ganhar mais e mais almas, porque essa é o tema da igreja, né? É o lema da igreja, ganhar mais e mais almas. Queridos, vamos principalmente agradecer a Deus pela vida. Estamos vivos. Estamos no mês de junho, meio do ano, e estamos aqui, sobrevivendo, né? Passando por essas situações todas. E até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, tenham todos uma boa semana, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa protegê-los e que, acima de tudo, a nossa vida possa ser um motivo de alegria e que, acima de tudo, possamos estarmos sempre alegres, porque Deus é um Pai de amor e Ele gosta, né? E Ele tem prazer em ver, né, os seus filhos alegres e abençoados. Até breve. Bênção sem igual, tantas vitórias alcançadas em teu poder. Ofertamos nossa gratidão nessas palavras em canção, reconhecendo teu amor. Muito obrigado. Graças, Senhor, pela vida que deste a mim. Cada dia provém de ti. Grato sou, Senhor. Graças, Senhor, pela tua bondosa mão, indicando a direção pra eu seguir. Pelas bênçãos vindas lá do céu, chuvas de bênção sem igual, tantas vitórias alcançadas em teu poder. Ofertamos nossa gratidão nessa
reconhecendo teu amor. Muito obrigado pelas bênçãos vindas lá do céu, chuvas de bênçãos sem igual, tantas vitórias alcançadas em teu poder. Ofertamos nossa gratidão nessas palavras em canção, reconhecendo teu amor. Muito obrigado, reconhecendo teu amor. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos ler o Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantaram os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Senhor Deus, nosso Pai, quero, Senhor, colocar nas Tuas mãos a vida da Igreja Batista das Alterosas, Senhor. Senhor, quero inicialmente te agradecer pelos 17 anos da Tua Igreja. E quero, Senhor, te pedir que Tu estejas conduzindo essa Igreja pelos Teus caminhos, conforme o Teu plano, conforme a Tua generosidade, Senhor. A Tua Igreja tem enfrentado desafios. A tua igreja, de forma geral, tem enfrentado desafio porque essa pandemia tem prejudicado os cultos, tem feito pessoas esfriarem na fé. Então, nós te pedimos, Senhor, que apesar de tudo que tem passado no mundo, que Tu preserves a Tua igreja, incluindo a Igreja Batista das Alterosas. Te peço, Senhor, que esteja abençoando a Tua igreja com relação à construção do novo templo. Nós te agradecemos o terreno e te pedimos, Senhor, que Tu estejas desenrolando também o terreno do lado, se essa for a Tua vontade. Esteja, Senhor, abençoando a sucessão pastoral e esteja auxiliando a Tua igreja em todos os desafios que ela tem enfrentado, Senhor. Dê sabedoria ao irmão Adiel na direção da Tua igreja nesse momento, que Tu possas ungí-lo, Senhor, com o Teu Espírito Santo e usá-lo para abençoar a Tua igreja. Esteja abençoando toda a liderança. Colocamos diante de Ti ainda os enfermos, os idosos, que Tu possas sustentar cada pessoa, Senhor. Sustentar a saúde física, a saúde mental, a saúde financeira dos Teus filhos. Quero, Senhor, te interceder que Tu estejas também abençoando o nosso país. Nosso país está carente, Senhor, de políticos segundo o Teu coração, está carente de legisladores que temam a Tua palavra, está carente de juízes justos. Tenha misericórdia do nosso país, Senhor, e que Teu olhar se volte para o Brasil e esteja dando-nos um país próspero, um país justo e um país temente a Ti. Esteja acompanhando todas as famílias enlutadas, as famílias que estão lidando com problema de saúde, que o Teu consolo e a Tua bênção, Senhor, esteja alcançando a todos. Que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
17 anos de história da Igreja Batista das Alterosas. Até aqui nos ajudou o Senhor e temos certeza de que Ele continuará nos ajudando e sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Nós temos muita alegria e prazer em servir a nossa igreja através do Ministério de Adoração. Esse ministério ele é composto por uma equipe muito especial e muito querida. A lista, se eu for citar nomes, ia ficar uma lista enorme. Nós temos instrumentistas, coro Dominus, grupo Adorare, dirigentes de culto, grupos de louvor, multimídia e som. Não podemos nos esquecer de outros grupos que fizeram parte deste ministério no início da nossa igreja. Quarteto masculino, conjunto de flautas. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada um, como também agradecemos a Deus aos pastores que nos acompanharam, pastor Roldão Arruda, pastor Gerson Perrucci, que sempre nos apoiaram juntamente com a nossa igreja. O objetivo deste ministério é conduzir integrantes e toda a igreja à prática da adoração, não só através da música, mas em todo o nosso viver, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração é um estilo de vida. Sempre tivemos momentos de dificuldades, mas estes nunca superaram os momentos de vitórias. Somos limitados sim, mas Deus a quem servimos nos capacita a cada dia. Desejamos continuar sendo instrumentos de Deus, criados para adorá-lo e louvá-lo, reconhecendo a sua soberania. Desejamos continuar sendo instrumentos de Deus afinados segundo a sua vontade, rendendo-nos a Ele. A cada ano, Deus tem escrito uma melodia na pauta da nossa igreja, utilizando-se de som e ritmo de cada um de seus membros. E essa melodia, ela pode ser ouvida quando estamos todos unidos no mesmo compasso, afinados e seguindo a dinâmica que o nosso compositor determina. Até aqui nos ajudou o Senhor e estamos plenamente certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Ele continue nos abençoando. Amém. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar. Senhor.
liberdade do perdão a nos chamar. Toda treva foi quebrada, Cristo trouxe a todos nós salvação. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Bom dia, irmãos. Nós convidamos para trazer a mensagem do Senhor para nós neste domingo o pastor Valquimar Soares Machado. Pastor Valquimar, conhecido de muitos irmãos da nossa igreja, ele foi ordenado ao ministério em 1985 na primeira igreja, assumindo uma congregação em Contagem. Depois ele se transferiu para Miradouro, na Zona da Mata, aonde assumiu a Igreja Batista daquela cidade, oportunidade em que nós o conhecemos. Posteriormente, transferiu-se novamente para Belo Horizonte, vindo para a Igreja Batista do Barro Preto, tendo atuado ali como pastor auxiliar por muito tempo, e recentemente foi-se para a Bahia, aonde assumiu o pastorado da Igreja Batista Nova Alvorada, na cidade de Feira de Santana. Queremos agradecer ao pastor Valquimar por ter aceitado nosso convite, falando para nós nesse dia. Transmita à sua família, à sua esposa, a irmã Lídia, o abraço da nossa igreja e também a sua igreja em Feira de Santana. Que Deus continue o abençoando, o seu ministério e toda a sua família. E é um prazer tê-lo conosco neste dia. Esperamos em breve que possamos retornar às reuniões presenciais e queremos fazer um novo convite para estar presencialmente conosco numa oportunidade que agendaremos. Muito obrigado, que Deus o abençoe, pastor. Amados irmãos e irmãs da Igreja Batista Alterosa, é uma alegria participar com os irmãos deste momento tão especial, quando a igreja completa mais um ano. Que Deus possa continuar sustentando, abençoando os irmãos, dando-lhes força, vitalidade, disposição e coragem para permanecer na missão de servir ao Senhor. O nosso muito obrigado à nossa amada irmã Regina, ao nosso amado irmão Adiel, a confiança de nos convidar para participarmos deste momento tão especial desta amada igreja. E quero trazer aqui também o abraço fraterno da minha esposa, irmã Lidinha, que muitos aí a conhecem muito bem, porque ela é filha do irmão Geraldo Evangelista, da irmã Lita, ali da primeira igreja batista de Belo Horizonte. Então, tem muitos amigos queridos de minha esposa, e a todos o nosso abraço e a nossa sempre e fraterna amizade. Quero também registrar aqui o abraço fraternal e os parabéns da Igreja Batista Nova Alvorada para a Igreja Batista Alterosa. Igreja Batista Nova Alvorada, a igreja que eu tenho a alegria de pastorear neste tempo aqui na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, e vamos ler do verso 7, do verso 1 até o verso 7, tá bom?
É a leitura que vamos fazer neste momento tão especial. Vivendo esse instante em que a gente não pode estar junto em razão das limitações do tempo da pandemia, mas felizmente pela internet a gente pode fazer esse contato e juntos compartilhar da fé, na oração, no amor e na graça do Senhor Jesus. Diz a santa, boa e poderosa palavra de nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma tenaz viva que tirara do altar. Com uma tenaz, com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Vamos orar, meus amados irmãos, colocar as nossas vidas diante do Senhor e clamar pelas misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Deus bendito, santo e eterno, Deus todo-poderoso, abençoa-nos, ó Deus, com a tua graça, com a tua presença, com o teu abraço fraterno. Ó Deus santo e maravilhoso, nós te agradecemos pela Igreja Batista Alterosa, Senhor. Esta igreja organizada pelo Senhor e que agora celebra com alegria esta data tão especial. Que o Senhor abençoe, sustente, fortaleça cada membro, cada irmão, cada irmã desta igreja, para que juntos e unidos na fé possam pelejar pelo Evangelho de Jesus Cristo na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais e em todo o Brasil. Ó Deus santo e eterno, fortaleça esse povo para serem sempre homens e mulheres comprometidos com a tua palavra e firmados na missão de te servir e te adorar. Ó Deus bondoso, nós oramos e pedimos a tua bênção para que a tua palavra seja anunciada com poder e graça, e que alcance os nossos corações. Ó Deus Santo, a tua igreja há de ouvir a tua voz, em o nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos todos vivendo um tempo de muita dificuldade, de muitas crises, de muitas incertezas, de muitos enganos e desenganos, desalentos, desafios que estão diante de cada um de nós. E neste tempo, a Igreja de Jesus, chamada e denominada Batista Alterosa, completa mais um ano de vida, mais um ano de organizada, mais um ano de lutas, de trabalho, de testemunho do Evangelho. E a cada dia que passa, meus amados irmãos, fica mais nítido, mais claro em nosso coração, que para realizarmos a missão a qual Deus nos confiou como povo dele, como povo separado, como povo que chamamos de igreja, precisamos ter neste tempo e nesta hora uma visão clara, uma visão nítida de quem é o Deus a quem servimos e quem somos nós em relação a este Deus Todo-Poderoso. Nós temos nesse texto que acabamos de ler, o capítulo 6 do livro de Isaías, o momento em que o profeta fala da sua chamada, da sua vocação para o ministério profético. Mas antes de falar da sua chamada, ele nos dá a descrição, o panorama
de como estava a sociedade no seu tempo, nos 5 primeiros capítulos deste livro. Ele nos fala que a sociedade estava caótica, espiritualmente desfacelada, destruída, moralmente absolutamente pervertida, sem princípios e sem valores. Estava uma balbúrdia. Mas mesmo assim, a sociedade parecia não ter consciência nítida da real situação em que estavam vivendo. E aí nós temos o primeiro ponto deste texto que me chama profundamente a atenção, é que o profeta inicia dizendo e me dando uma valiosa informação. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Meus amados irmãos, quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi aquele que trouxe ao povo e à nação naquele tempo uma falsa sensação de segurança e de bem-estar. O povo, embora distanciado de Deus, afastado dos valores primordiais de Deus, vivia uma religiosidade de tradição, de faz de conta, e confiados nesta tradição e confiados na aparente tranquilidade proporcionada pelo rei Uzias, eles se sentiam assegurados e tranquilos. Entretanto, neste tempo tão difícil, tão doloroso, mas não percebido, não compreendido, não entendido pelo povo, o rei Uzias morre. E morrendo o rei Uzias, agora o profeta tem a visão clara, nítida, do Deus Todo-Poderoso, do Deus a quem servimos, do Deus da igreja, o Deus da nossa vida, o Deus que verdadeiramente nos resgatou da nossa vã maneira de viver. E aí eu posso ter clareza, consciência do que está ao meu redor. Meus amados e queridos irmãos, então agora o profeta tem a visão de Deus, a visão que eu e você, que a igreja precisa ter, que nós precisamos ter como povo de Deus, como igreja do Senhor, para realizarmos a missão que Deus nos confiou. Deus deseja que a sua igreja seja luz e o sal da terra, e muitas vezes esse texto é mal compreendido, é mal entendido, porque a gente destaca a qualidade do sal em preservar, mas não há nada para ser preservado neste mundo. A igreja deve ser aquela que é a promotora da transformação, da mudança, e não para preservar, porque não há nesta terra o que ser preservado. Filosofias, ideologias que fogem, que agridem o propósito de Deus, a moral de Deus, a integridade de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos destacar do sal a sua qualidade, o seu atributo de produzir sede. E no caso da igreja, produzir sede de Deus. A Igreja Batista Alterosa, em Belo Horizonte, no cumprimento da sua missão, no tempo em que ela celebra mais um ano de igreja, de povo, servidor de Deus, precisa ser mais do que nunca, nesta hora e neste instante, sal para produzir em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil, sede de Deus, vontade de Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, mais do que falar do Evangelho, mais do que pregar o Evangelho com as palavras, precisamos pregar o Evangelho com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso modo de ser, produzindo nas pessoas o entendimento de que somente Deus pode satisfazer em nós a nossa sede, as nossas frustrações têm que ser resolvidas na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Embora possa parecer que a desesperança está se alastrando pela cidade, pelo país e pelo mundo afora, nós temos que apresentar para a nossa sociedade, para a civilização dos nossos dias, o Deus visto pelo profeta Isaías. Este Deus que ele diz no ano em que morreu o rei Uzias. Precisamos então primeiro
matar em nós a nossa falsa sensação de segurança, de que a tradição da nossa família, de que os nossos recursos, de que a nossa história é suficientemente poderosa para nos sustentar e nos resgatar e nos garantir a eternidade com Deus. Nós precisamos urgentemente ter a clareza de como está a situação para apresentarmos ao mundo a única esperança de restauração. E foi quando então os olhos do profeta abriram e ele viu o Senhor. A Bíblia diz, com toda clareza, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O Senhor aqui significa dono de tudo e de todos. Meus queridos e amados irmãos, é muito comum a gente ler esse texto e talvez não ter a dimensão do poder e da força desta palavra, porque nós chamamos de Senhor os nossos amigos, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, ou aquela pessoa a quem admiramos e respeitamos e consideramos, temos afeição, carinho. Nós então tratamos de senhor, de senhora, mas na linguagem bíblica, senhor era uma palavra aplicada apenas a algumas pessoas, àquele que tinha o direito sobre o outro. Então, quando a gente diz Senhor em relação a Deus, nós estamos dizendo que Ele é o dono. Ele é o dono de tudo e de todos, e de que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós estamos assumindo, aceitando e tendo a visão de que Deus é o Senhor, dono de cada um de nós. E aí o texto diz, e continua na visão do profeta, e o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, este que é Senhor, que é dono de cada um de nós. Ele não está indiferente às nossas lutas, às nossas fadigas, às nossas angústias. Ele não está alienado e distante de nós. Ele não nos criou e nos abandonou à nossa própria sorte, mas Ele está assentado no trono. Ele está sentado no trono porque Ele tem o poder do governo. Ele é quem governa e toda a autoridade Ele tem nos céus e na terra, e nada escapa ao seu poder de governo. Ele é quem escreve a nossa história. Meus amados irmãos, vocês conhecem muito bem a história de Jó, que perdeu tudo, a esposa, os filhos, a família, as propriedades, e ele então ali abandonado, largado, sozinho com os seus amigos que tantas vezes o acusava. Nesse momento de dor e de fadiga, Jó levanta um clamor e declara que em toda a sua pobreza, em todo o seu abandono, ele tinha algo. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho um Redentor, e que por fim se levantará sobre a história, sobre a minha vida, sobre tudo o que está acontecendo. Olha, meus amados irmãos, é aqui que Jó confessa, reconhece que ele, em meio a todo o caos, ele tinha a esperança de restauração, porque ele tinha, e nós também temos, um Redentor que está sobre a nossa história, porque Deus é quem está no governo, é Deus quem está no controle, e Ele transforma e Ele trabalha os caos, as tristezas, as crises, para o nosso aperfeiçoamento e o ajustamento de nossas vidas e de nossa história. Basta lembrar a história de José do Egito, filho de Jacó, que no meio daquela família desestruturada, desequilibrada, desorganizada, onde os filhos estavam se matando, estavam se odiando, se detestando, Deus usa de uma estratégia na vida de José para restaurar toda a família de Jacó. E em meio a todo aquele caos, no meio daquele
sofrimento imenso. Nós chegamos ao final daquela história quando José reconhece que tudo aquilo foi Deus trabalhando para restaurar a família, reorganizar a família. E aquela família que no início estava brigando entre si, se autodestruindo, agora um irmão estava pronto a morrer um pelo outro. É o trabalho, é a realização de Deus em meio ao aparente caos da história e da vida. Porque Deus é verdadeiramente o Senhor que governa tudo e todas as coisas. E na visão do profeta, o profeta vai dizer que o nosso Deus, Ele é Senhor, Ele está no governo e Ele é santo, santo, santo. Meus queridos e meus amados irmãos, há muitos de nós que ainda não matou em suas vidas o rei Uzias e estão vivendo de fantasias, de falsas seguranças, acreditando que é possível seguir a Jesus Cristo, ser crente sem mudança de vida, sem restauração, sem transformação. E isto, meus amados irmãos, não é possível, porque o Senhor nosso Deus é um Deus santo e Ele diz que sem santidade Ele não pode agradar das nossas vidas. Ele deseja que as nossas vidas seja restaurada, seja transformada, seja mudada pela ação do seu Espírito em nós, fazendo de nós nova criatura, onde as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Não é possível, meus amados irmãos, dizermos que fomos lavados e regenerados pelo sangue precioso de Jesus, se a gente permanece com a nossa vida sem alteração, sem mudança, sem santificação, sem separação para Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, nosso Deus Santo exige de nós total transformação. Basta lembrar do encontro de Jesus com Zaqueu. Quando Zaqueu abraça a graça salvadora de Jesus, Zaqueu é um homem novo, transformado, disposto a mudar de vida, a reescrever a sua história, agora pelas mãos do Criador, dentro do propósito da integridade de Deus, porque o nosso Deus é santo e Ele exige do seu povo mudança de vida, transformação, restauração. É isto, meus amados irmãos, que a nossa sociedade está precisando, que o nosso mundo está precisando, de igreja que seja capaz de transmitir ao mundo sede de Deus, para mudança, para transformação, para restauração. Esta é a missão que precisamos neste tempo realizar nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Meus queridos e meus amados irmãos, quando o profeta, ele tem a visão de Deus, agora ele olha para si, ele tem a visão de si mesmo, e ele se percebe exatamente como é, e não como ele imaginava que fosse, e então ele tem dó de si mesmo e diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, porque sou pecador, eu sou pecador. Meus amados irmãos, ele não vem com justificativas, e ele não vem então dizendo: olha, eu sou bom pai, eu sou bom filho, eu sou boa mãe, eu sou bom cidadão, eu cumpro com os meus deveres, eu sou isto, eu sou aquilo. Ele não busca justificar a sua vida, ele não procura encontrar nenhum meio para se autoelogiar, mas ele confessa de coração aberto, de coração contrito e quebrantado: eu sou homem de lábios impuros, eu sou pecador. E aí então, meus amados irmãos, ele deixa de ver a sociedade e o mundo como algo aprazível, como algo normal, com todas as suas frustrações, angústias e perversidades. Ele passa a ver o mundo tal como o mundo é, e não como a gente gostaria que fosse. E então ele, perplexo, diz: eu sou homem pecador, mas eu habito, eu moro, eu estudo, eu trabalho, eu vivo no meio de uma sociedade, de um mundo igualmente pecador. Meus queridos e meus amados irmãos, ele reconhece que não há neste mundo ideologia,
que não há neste mundo filosofia, que não há neste mundo um modo de vida que agrade a Deus, que satisfaça a Deus, e que todo o propósito do mundo é contrário ao ideal de Deus, ao projeto de Deus para as nossas vidas, que é santo e deseja uma vida moralmente equilibrada e estabilizada no caráter do Deus que criou os céus e a terra. E então, meus amados irmãos, ele aponta para nós a esperança. Nós temos que apontar para a sociedade dos nossos dias, que embora a gente viva esse caos, e com certeza a gente pode dizer que o nosso Deus está triste com a nossa humanidade, está triste com a nossa sociedade e com o desastre que nós estamos produzindo no seio de nossas famílias, no seio da nossa civilização. E no meio de todo esse caos, nós temos que apontar para um mundo que há esperança. No caso aqui do profeta, ele diz que um dos serafins trouxe uma brasa, tocou em sua boca e tirou a sua iniquidade. Meus amados irmãos, nós sabemos que o fogo, a brasa nas Sagradas Escrituras representa o Espírito Santo purificador que queima em nós toda palha, tudo aquilo que não produz bom fruto, tudo aquilo que contraria o projeto e o propósito de Deus para a nossa vida, e que o Espírito Santo então agora passa a agir na vida do profeta Isaías, mas que no Novo Testamento, meus amados irmãos, nós entendemos, nós compreendemos, nós sabemos que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos lava, que nos redime, porque é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz que carrega em si todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, para que eu e você, arrependidos e contritos, possamos aproximar de Deus na paz de Cristo e na restauração do seu amor. Por isso, meu amado irmão, nós precisamos dizer a esta sociedade, não apenas com as nossas palavras, mas sobretudo com o nosso modo de vida, com o nosso testemunho firme e eficaz, de que Deus é a resposta, é a única esperança para um mundo em crise e desesperançoso. Cristo, a única esperança. Meus queridos e meus amados irmãos, precisamos com a maior urgência, com a maior brevidade, perceber o mundo no qual nós vivemos e deixarmos essas falsas sensações de segurança e nos agarrarmos à graça redentora de Jesus para vivermos uma vida diferenciada e tocada pelo amor restaurador de Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, precisamos urgentemente de uma visão clara de Deus, o Deus Senhor, Senhor de tudo e de todos, dono absoluto, que governa, que não está indiferente e distante da sua criação. Este Deus que em seu caráter, em sua moral, em sua ética, é santo. Ele não apenas tem santidade, mas ele em si é santo, totalmente santo. E aí então, quando eu olho para a santidade de Deus, olho para a grandeza de Deus, olho para esse Deus sobrenatural e fantástico, então eu me olho, eu me vejo e eu me enxergo necessitado da tua graça, necessitado do teu abraço, necessitado de restauração para mim e para o mundo onde vivo, trabalho e estudo, educo e crio minha família. Igreja Batista Alterosa, levanta e anda neste tempo, dando testemunho da graça redentora de Jesus Cristo, sendo sal desta terra, capaz de produzir sede de Deus em cada Belo Horizontino, em cada mineiro, nesse nosso grande Brasil. Deus abençoe cada irmão e cada irmã, dando-lhes coragem, vigor para superar as dificuldades. É ser igreja corajosa na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e meus amados irmãos, que Deus fortaleça
a missão dos irmãos, que Deus fortaleça o trabalho dos irmãos, que Deus sustente os irmãos nesta visão correta de Deus, de um Deus santo, de um Deus Senhor, de um Deus que está no governo, no controle de todas as coisas, que não está distante da nossa realidade, nem indiferente à nossa dor. Que Deus abençoe os irmãos neste trabalho de ser igreja, neste tempo e nesta hora. Meus queridos, vamos produzir nesta terra sede de Deus, sede da graça e da misericórdia do Senhor. Que Deus os abençoe hoje e para sempre. Amém. Senhor Deus, de graças te damos, ó Pai, pelo culto prestado a Ti, ó Deus, deste dia. Nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio, Senhor, que temos de poder te cultuar, de poder, ó Pai, ouvir a Tua palavra, de cantar louvores a Ti, saber, ó Deus, que apesar das nossas faltas, das nossas falhas, o Senhor nos ama de forma incondicional. Quero te pedir, ó Deus, pela nossa igreja, que o Senhor continue derramando bênçãos, Senhor, sobre a Igreja Batista das Alterosas, ó Deus amado, e quero te agradecer pelo aniversário, Deus, de 17 anos de existência dessa igreja. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando o Teu povo, despertando o Teu povo a cada dia para fazer o melhor para Ti, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja preparando, Pai, o nosso lugar. Ó Deus, abre as portas, tira todos os empecilhos, se porventura há, Deus, para que nós possamos começar a obra, ó Deus, naquele lugar, para então, Senhor, nós possamos nos reunir, ó Deus, para que nós não tenhamos tantas restrições, Senhor, para estarmos juntos como igreja. Então, que o Senhor esteja preparando este lugar, abençoando as obras. Desde já eu te peço que o Senhor abençoe as obras, ó Pai, que vão iniciar futuramente, as pessoas que vão trabalhar naquele lugar, para que todas sejam enviadas por Ti, para que naquele lugar, Senhor, ó Pai, o templo seja construído da melhor forma possível para o Senhor, porque é o lugar que nós vamos Te cultuar, Senhor. E que a Igreja Batista das Alterosas, Senhor, possa fazer diferença naquele lugar. Ó Deus, nós Te louvamos porque até aqui, ó Deus, nesses 17 anos, o Senhor tem sustentado a Tua igreja. O Senhor tem sustentado o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Ó Deus, e nós Te louvamos por isso, queremos Te agradecer, ó Deus, por todos que já passaram nesse tempo aqui, ó Deus, que fizeram diferença, por todos que fazem parte hoje, Deus, que eles se sintam cada dia, Senhor, felizes em fazer parte, Senhor, desta igreja, ó Deus, e que possamos, Senhor, nos esmerar a cada dia para ver esta igreja crescer, ganhando almas para Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa o irmão Adiel que está à frente deste trabalho, capacita o Teu servo a cada dia, que nós como igreja possamos apoiá-lo, Deus amado, neste tempo, ó Deus, até que venha o pastor, Senhor, para a nossa igreja, o pastor que o Senhor vai encaminhar, nós cremos nisso, Senhor. Deus querido, obrigada, ó Pai amado, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer entre nós. Nos dá uma semana de paz na Tua presença. É o que eu te oro e te agradeço hoje e sempre. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
manhã.